pessoas! Nessa videoaula nós veremos as outras propriedades periódicas: energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. A primeira delas, energia de ionização. Então, quando um átomo ou um íon em fase gasosa, ele receber energia suficiente, ele perderá um ou mais elétrons. Essa energia é chamada de energia de ionização, e ela pode ser medida em elétron-volt ou kJ por mol. Em outras palavras, a energia de ionização é uma propriedade periódica que corresponde à energia mínima necessária que deve ser fornecida para que um átomo ou íon isolado no estado gasoso ele perca um elétron. Agora vamos considerar dois átomos A e B, ambos na fase gasosa. De qual átomo é mais fácil remover o primeiro elétron? De A ou de B? Se vocês observarem, o tamanho de A é maior do que o tamanho de B. Então, esse elétron da última camada em A, ele está mais distante do núcleo, então ele sofre, consequentemente, menor atração em relação aos prótons do núcleo. Como ele sofre menor atração, é mais fácil removê-lo, ou seja, você precisa de uma quantidade menor de energia. Então, de um modo geral, a gente pode dizer que quanto maior for o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre o elétron mais afastado. Portanto, menor será a energia necessária para remover esse elétron. Por isso que a energia de ionização para a remoção do elétron de B é maior do que a energia de ionização necessária para a remoção do elétron de A. Então, quando a gente fala assim, primeira energia de ionização, então, que é representada por EI1, é a energia requerida para remover o primeiro elétron de um átomo isolado em seu estado fundamental. Ela costuma ser a menor energia de ionização, pois, como esse elétron ele é o mais afastado do núcleo, a força de atração do núcleo em relação a ele é menor, precisando de menos energia e sendo mais fácil removê-lo. A energia necessária para remover o segundo elétron é chamada de segunda energia de ionização, que é representada por EI2, e assim por diante, para cada remoção adicional. Vamos considerar o átomo de magnésio como exemplo. A primeira energia de ionização do magnésio ela tem um valor aqui de 738 kJ por mol. Já a segunda, 1.451 kJ por mol. E a terceira energia de ionização, 7.773 kJ por mol. Isto é muito maior que as duas primeiras energias de ionização. E o que isso significa? Que seria necessário fornecer muito mais energia ao magnésio para retirar 3 elétrons, ou seja, uma quantidade de energia relativamente alta. É por isso que na natureza é mais comum encontrar átomos de magnésio com carga mais 2. A gente diz que é um processo energeticamente desfavorável. A perda de elétrons ela provoca, como consequência, uma diminuição do raio atômico e o íon vai ficando cada vez mais positivo. Daí, a atração do núcleo em relação aos elétrons fica mais forte e, consequentemente, será necessária mais energia para retirar o próximo elétron e assim sucessivamente. Se a gente observar nessa ilustração, seria mais ou menos isso, né? Alguém vai remover um elétron desse átomo, e aí, como você removeu o primeiro, a força de atração em relação ao que ficou, ela aumentou. Então, é mais difícil remover. Como é mais difícil, vai requerer maior quantidade de energia. Por isso que a gente diz que a primeira energia de ionização é menor que a segunda, que é menor que a terceira energia de ionização. Lembrando, isso é uma tendência. Então, desse modo, na tabela periódica, a energia de ionização ela aumenta de baixo para cima e no mesmo grupo da esquerda para a direita, no mesmo período, desculpem, nas linhas horizontais, da esquerda para a direita. Se vocês observarem, é exatamente o inverso do que ocorre com o raio atômico, né? O raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda.
Então, são inversamente proporcionais. À medida que o raio aumentar, a energia de ionização vai diminuir. Se o raio diminuir, a energia de ionização ela vai aumentar. E a afinidade eletrônica, que também é chamada de eletroafinidade, ela é a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura ou recebe um elétron. Vamos considerar o elemento flúor como exemplo, né? Então, ele tem essa capacidade de atrair os elétrons e capturá-los. Como consequência, origina um íon de carga negativa, como vocês percebem aqui. Flúor gasoso captura o elétron e se transforma num ânion, um íon com carga negativa. No caso do flúor, a energia envolvida nesse processo é de 328 kJ por mol, diferenciando energia de ionização de afinidade eletrônica. A energia de ionização é a energia que o átomo recebe para poder liberar o elétron, né? Então, o elétron vai ser removido quando o átomo recebe energia. Na afinidade eletrônica, o átomo captura o elétron e, para se manter estável, ele libera uma quantidade de energia. De um modo geral, a afinidade eletrônica ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. As setas apareceram na ordem inversa, mas tudo bem. Então, ela aumenta no grupo, né, na família, de baixo para cima, inverso do raio também, e da esquerda para a direita. Entretanto, algumas poucas exceções podem ser observadas, como o átomo de cloro, que, embora esteja na posição inferior na tabela periódica, possui maior afinidade que o flúor. Portanto, os elementos que possuem maiores eletroafinidades são os halogênios, ou seja, os elementos do grupo 17, ou se quiserem falar, do grupo 7A, e também o oxigênio. Nossa última propriedade é justamente a eletronegatividade. Então, quando dois átomos eles estão ligados, há uma interação elétrica de atração entre os núcleos desses átomos e os elétrons da última camada de ambos. A eletronegatividade ela está relacionada à tendência do núcleo de um átomo a atrair os elétrons envolvidos numa ligação. Portanto, o átomo que atrai esses elétrons com mais intensidade, consequentemente, é mais eletronegativo. E aí uma dica, se os elementos são iguais, as eletronegatividades também são iguais. Então, eles vão atrair os elétrons da mesma forma, igualmente. Quando os elementos são diferentes, existe uma tendência de que os átomos envolvidos apresentem eletronegatividades diferentes. E aí, um vai ter a capacidade maior de atração sobre esse elétron do que o outro. No caso do hidrogênio e do cloro, o cloro tem maior facilidade de atrair esses elétrons. Então, essa força de atração ela tem uma relação com o raio atômico. De um modo geral, no mesmo período, quanto menor o tamanho do átomo, maior será a força de atração. Porque a distância do núcleo-elétron, né, da ligação é menor. Então, na tabela periódica, a eletronegatividade, assim como acontece com a energia de ionização, ela apresenta uma tendência a aumentar de baixo para cima, no grupo, e da esquerda para a direita, em um mesmo período. E aí um detalhe importante, vocês observam a linha tracejada, né? A eletronegatividade ela não é definida para os gases nobres. E assim a gente finaliza as videoaulas sobre tabela periódica. Deixo uma última reflexão, acredite mais em você para coisas boas receber. Então, com essas palavras, eu espero proporcionar a você um pouco de conforto e dar a força necessária para que você concentre os seus pensamentos em coisas positivas e esqueça as ruins. Bloqueie todo o pensamento negativo. A superação ela começa sempre na nossa mente. É importante que você confie, que acredite em você mesmo e no seu sucesso. Tenha fé, tenha esperança, lute com todas as suas forças pela superação. Com determinação, tudo se consegue. Quando se plantam coisas boas, logo logo se colhem coisas melhores. Eu acredito em você. Acredite em você também. Abraço, fique com Deus.